Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Caminhando no mês das missões, outubro, no mês do Rosário de Maria, chegamos hoje ao 27º domingo do tempo comum, e na profecia o profeta Isaías canta e conta, ou conta e canta a bondade de Deus pela vinha. E devido a isso, ele espera bons frutos da vinha. Mas a vinha não dá bom fruto. É o que vemos nessa profecia. E o salmista vai dizer que a vinha é a casa de Israel. Ali no contexto de Isaías, o povo escolhido, o povo de Israel. Hoje, todos nós somos plantação escolhida por Deus para dar frutos. E nós precisamos entender quais são estes frutos que Deus espera de cada um de nós, já que Ele cuidou com tanto carinho da vinha, já que Ele a cercou, já que Ele construiu uma torre de vigia para protegê-la contra a ação do inimigo. Ele espera frutos saborosos. E nós então devemos nos empenhar para produzir frutos saborosos. E é por isso que, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar de alguns desses frutos que, por exemplo, viver na alegria. O cristão tem que ser uma pessoa alegre. Onde ele passa, onde ele vai, ele leva a alegria do ressuscitado. E não a tristeza, e não o desânimo, mas ele leva aquela expectativa e a esperança, como ele fala de 6 qualidades, a verdade em primeiro lugar. Então façamos hoje, diante desta liturgia, um exercício. Nós estamos vivendo a verdade, mas traga isso para o seu pessoal. Como se você estivesse diante do espelho e você olhasse para você mesmo e perguntasse: eu vivo a verdade? Porque se você perceber que você anda falando muita mentira, se você descobrir que você não passa um dia sem contar mentira, então é a uva azeda, é o fruto que Deus não quer. A nobreza, o sentido de ser nobre, não é o sentido de bens materiais, mas é o sentido de uma postura idônea que todo cristão deve zelar para ter. Sim, o cristão deve se preocupar com aquilo que os outros falam dele, no sentido dele não viver uma farsa. Porque tem muita gente que diz assim: eu vivo minha vida, ninguém tem nada a ver com ela, que me interessa o que o outro fala. Interessa sim, porque de repente o jeito com que você vive está dando motivo para que o outro fale. Porque de repente, se você é casado e anda pulando a cerca e os outros falam, você está dando motivo para que o outro fale. Se você é pai e não cuida dos teus filhos, não sustenta teus filhos. Eu essa semana, padre, vi uma coisa tão interessante. Eu conversava com um rapaz que está na comunidade, ele dizia para mim assim: eu tenho 5 filhos. Obviamente, está em situação de rua, se ele está na comunidade. E eu perguntei para ele assim: mas escuta, a mulher, e é 5 filhos de 5 mulheres diferentes, é um com cada uma. E eu perguntei para ele assim: mas escuta, elas não te colocaram na justiça não, pagar pensão? Aí ele falou: não, eu recebo Bolsa Família, R$600, então eu dou 100 para cada uma e fico com 100 para mim. Eu achei tão bonito. Tudo bem,
está fora do contexto, mas apenas porque, pelo menos o pouco que ele tem, ele reparte com os filhos. Mas quantos tem e não repartem? Dá 300 conto por mês, ainda fica bravo com a mulher, está gastando muito. Como é que você cria uma criança com 300 reais por mês? Vai tentar fazer isso para você ver. Se ficou doente, de repente o remédio é 150, 180. A roupa, a escola, o material, e não sei o quê, o sapato, um doce que a criança quer, um passeio que ela quer fazer. Como é que você acha que 300 reais vai dar? Então, é o fruto que não quer Deus de cada um de nós. Se você é daquele que pega emprestado e não paga, fica correndo do credor. Se você é daquele que às vezes até por esquecimento, né, pega as coisas dos outros e não devolve. Mulher fala muito tapaué, né? Pega a tapaué da outra e não devolve depois, fica na tua casa. Depois você nem lembra de quem que é, esqueceu. Então você está dando motivo para o outro falar. E é por isso que Paulo prossegue. O fruto da justiça. Você é uma pessoa justa? O fruto da pureza. Você é uma pessoa pura de coração? A amabilidade. Você é uma pessoa amável? Uma pessoa que, quando chega, todos se sentem bem com a sua presença? Porque você transmite isso. E esses valores são cristãos, mas não exclusivo dos cristãos. Porque nós cristãos acolhemos também o diferente. E não há problema nenhum, e que bom que o outro que não seja cristão também tenham essas virtudes, também tenham essas qualidades. Nestes domingos, nós estamos vendo Jesus falar de 3 parábolas. A primeira delas, domingo passado, ele falava dos 2 filhos para trabalhar na vinha. Vocês lembram? Um falou que ia, não foi, o outro falou que não ia e foi. Hoje, Jesus fala para os sumos sacerdotes, para os anciãos, ele faz esse discurso, ele conta esta parábola, que é a parábola dos vinhateiros. Uma vinha que foi arrendada, que foi construída pelo proprietário com tanto amor, com tanto cuidado. E domingo que vem, nós vamos ouvir o banquete, quando ele manda sair para convidar as pessoas para o seu banquete. Mas hoje nós vemos então os vinhateiros homicidas. Porque se nós fizermos uma comparação, e aqui Jesus estava falando para os anciãos, para os sacerdotes judeus, e ele estava dizendo para eles, a própria história do povo de Deus. Se nós olharmos, Deus criou o mundo com todo cuidado, com todo carinho, para que nós, eu e você, estivéssemos nele e o administrássemos, e produzíssemos frutos. E aí, se nós olharmos na história do povo de Deus, Deus depois envia profetas, primeiro os patriarcas, profetas. O que o povo fez com os profetas? Perseguiram, mataram. Isaías aqui foi cerrado ao meio, serrote. E assim como na parábola da vinha, na história do povo de Deus, Deus diz, já mandei os profetas, já mandei tanto falar, tá? Agora eu vou mandar o meu filho, Jesus Cristo. Jesus fala da parábola, o proprietário manda o filho dele. E o que é que eles fazem com o filho? Matam, rejeitam. No caso de Cristo, coloca na cruz. E aí Jesus, olhando para a cara dos sumos sacerdotes, ouvindo essa parábola, como quem disse Jesus, dissesse para eles, eu sou esse filho que vocês não aceitam. Eu sou a pedra angular que vocês rejeitam, que vocês não querem. Por isso que Jesus chama atenção para eles, compreendam, entendam isso. Meus irmãos, imaginemos que a nossa comunidade é a vinha do Senhor, a sua família é a vinha que Deus colocou para você cuidar, para você administrar. Nós, o povo de Deus, como diz o salmista, somos a vinha. E aí eu disse que triste coincidência,
quando o padre colocou na intenção, a triste coincidência do salmista dizer que a vinha do Senhor, que Israel é a vinha do Senhor, e a gente vê o que está acontecendo em Israel. Mais de 500 mortos, nem sei se já ultrapassou mais, porque tem muitos feridos. E é esse fruto que Deus não quer. É como que se Jesus estivesse falando para o Hamas, estivesse falando para aquele povo que está ali em pé de guerra: não é isso que eu quero, não é essa uva azeda que eu quero o fruto do perdão, eu quero o fruto do amor, eu quero o fruto da justiça, e não do ódio, e não o fruto da destruição. Eu não quero aqueles que apossem da vinha como se a vinha fossem deles, aqueles que querem produzir frutos somente para si. Eu lembro que quando Deus criou o mundo, Ele não deu título de propriedade para ninguém, mas o homem, na sua ganância, começou a cercar e falar: esse pedaço é meu, o outro, esse pedaço é meu. Todo mundo cercou. Hoje você não acha nada livre. Quem tem, quem não tem, não vai ter mais. E aí o cara fala: é meu, e vou passar para o meu filho vai passar para o neto, e assim vai, a herança. Mas por que não volta para trás nessa herança para ver de onde que ela apareceu? E tem gente que mata, muda a cerca de lugar, expulsa as pessoas. Então, nesta parábola, meus irmãos, se nós olhássemos para a história do nosso país, lá por volta dos 1500, aquelas caravelas aqui chegaram e traziam o brasão do Papa. Ela tinha duas comitivas, uma comitiva militar, estava lá, capitaneada por Coimbra, Pedro Álvares Cabral, e uma comitiva religiosa, de sacerdotes religiosos, capitaneada pelo Frei Coimbra. E aqui eles chegaram para evangelizar, aqui eles chegaram para anunciar Jesus Cristo, aqui eles chegaram para explorar a terra, o novo país, a terra de Santa Cruz. E olha o que virou a nossa terra de Santa Cruz. Às vezes tem hora que a gente fala: não são esses frutos que nós estamos vendo na terra de Santa Cruz que agrada o coração de Deus? De tanta droga, de tanta cracolândia, de tanta tentativa de aprovar aborto, de legalizar droga. Será que são esses frutos, os frutos da justiça que Deus quer? Com certeza não o é. Como cristãos, nós não somos melhores que ninguém, mas devemos lembrar que devemos dar testemunho, porque quando diz que o Brasil é o país mais cristão do mundo, estou dizendo católico, cristão, protestante ou católico é cristão, e a gente olha para tanta injustiça, a gente já pergunta: se nós não fôssemos cristãos, o que seria isso aqui então? Então vamos rezar, vamos pedir a intercessão da Mãe de Deus, no título de Nossa Senhora do Rosário, que ajudou os cristãos a vencerem tantas batalhas, para que pudessem, como Jesus quando diz: eu sou a videira verdadeira, a videira da uva boa. E quando Jesus está dizendo que Ele é a videira, Ele não está dizendo que Ele vai dar uva, Ele está dizendo que Ele vai dar vida. A videira é o pé da vida, e Jesus quer dar vida para você, e quer dar vida em abundância. E eu encerro lembrando: você que é pai, você que é mãe, que está aqui nesta igreja, e você veio trazer o seu filho, porque ele está na catequese. Então não tem como a gente não olhar para isso e não ver um fruto bom. Quando aqui de cima eu olho e vejo essas clarissas, isso é fruto bom. Quando eu vejo os coroinhas, fruto bom. Quando eu vejo essas crianças subirem aqui, eu brinquei até dizer que devem ser os nerds, né? Sobem aqui e leem maravilhosamente bem. Pais, parabéns, isso é fruto que Deus espera de vós. Porque essas crianças aqui poderiam estar no tráfico de droga, fazendo aviãozinho, mas não, estão aqui na casa de Deus, que é o lugar onde elas devem estar. Então, parabéns para vocês. São estes os frutos que Deus espera de você, pai, que Deus espera de você, mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.